Shalom, meus irmãos. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não sei quantas tribos estão aqui, né? Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Também, né? Não sei. É uma honra muito grande estar com vocês, compartilhar um pouco do que Deus tem feito. E eu quero hoje trazer uma palavra de despertamento e mostrar para os irmãos que nós estamos em guerra e não podemos brincar. Amém? Como o nosso amado Giovanni já falou, meu nome é Joseir, casado com a Lúcia Garrido, minha profeta, minha guerreira. Tenho 3 filhos, o Jonathan, Caleb, o Israel e o Jefter Augusto. Porque pastor, ele não faz família, pastor faz tribo. Entendeu? Então, quem tem chamado pastoral, meu irmão, bota quente aí para fazer filho, amém? O islamismo faz um monte de filho. O Islã treina os filhos deles para serem guerreiros. Nós precisamos também gerar filhos para serem guerreiros. Amém? Não tenha medo. Também sou militar reformado do Corpo de Bombeiros. Apagava fogo antigamente, hoje eu boto fogo, entendeu? E fui músico da Orquestra Sinfônica do Corpo de Bombeiros, e durante muito tempo toquei música clássica, e depois fui para onde eu queria, para a Big Band do Corpo de Bombeiros, tocava jazz, que eu gostava muito, né? E hoje trabalho com guerra espiritual, expulsando demônio, que é coisa boa que eu gosto de fazer, e ensinar a igreja a fazer guerra. E uma das armas mais poderosas é a adoração. É a adoração, o profético nas artes, não somente a adoração de tocar, mas o cara que adora pintando. Essa semana agora, domingo, na verdade, nós fizemos uma guerra muito forte em Goiânia, e nós ativamos, na ministração, nós ativamos um homem que era pintor, um cara de marketing, que desenhava muito no computador, que desenhava muito com pincel, estava paralisado. Quando nós ministramos nele e partimos sobre ele, foi uma pessoa que foi ferida no passado, porque não houve ministérios que reconhecesse o profético na vida desse jovem. E ele foi paralisado, nunca mais entrou em igreja, nunca mais quis saber de ninguém. E a gente foi lá insistir, tomar café junto com ele. Não falávamos de nada, só tomávamos um café, ele preparava um café, a gente comia com ele, orava e ia embora. Depois, mesma coisa. Os caras são diferentes. Porque o profeta, ele vai olhar e ele vai ver o potencial nessa pessoa, e ele só vai ativar o que já existe nessa pessoa. E foi o que nós vimos. Na verdade, eu não vi nada. Quem viu foi os outros 2 pastores. Falou, cara, o cara é uma potência. Eu ia lá, olhava e tal. E ele levantou domingo agora, depois da ministração, ele falou, eu preciso falar. E ele tinha vergonha de falar. Pessoa que tem vergonha de falar em público. Tinha umas 300 pessoas. E ele falou o seguinte, olha, se eu não falar, eu vou ser fulminado. Eu falei, deixa o cara falar. E foi algo tremendo. Existem profetas das artes que estão paralisados, e nós queremos primeiro ativar você, para que depois você possa ativar essa cidade, amém? Amém. Também tenho uma notícia para te dar. Toda vez que você vai proclamar a glória de Deus, você vai encontrar inimigos, e você precisa saber como enfrentar esses inimigos, porque eles não estão de brincadeira. Você pega bandas, grupos de teatro, pessoas que estão empolgadas em fazer alguma coisa, 2, 3 anos depois, estão todos arrebentados. Tinham uma motivação certa, estavam debaixo de uma unção, mas lhes faltou conhecimento. Muitas vezes, nós não somos destruídos por falta de unção. Nós somos destruídos por falta de conhecimento. Temos a unção,
Temos as armas, mas não temos o conhecimento para enfrentar certos tipos de inimigos, como eles agem. E hoje eu quero repartir um pouco, amanhã nós vamos fazer alguns desligamentos mais fortes, mas hoje eu quero dar uma pincelada geral para acordar os profetas que estão aqui, porque um dos aspectos do profeta é conhecer a palavra. Não tem como ser profeta das artes não conhecendo a palavra. Por exemplo, muita gente recrimina a forma como Elias disse. Elias disse o seguinte: olha, sobre a minha palavra não chove 3 anos, acabou, fechou a conta e passou a régua. Todo mundo fala, Elias foi precipitado. Não, gente, Elias simplesmente conhecia a Bíblia, e a Bíblia diz que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está lá em Deuteronômio, está lá em Levíticos, se o povo deixasse de adorar o Senhor proibiria a chuva. O povo estava voltado para outros deuses e Baal, e o povo estava tão confuso que o povo não sabia quem era Deus e quem era Baal, misturou a parada toda. E Elias disse, olha, sobre a minha palavra não chove, 3 anos. E parou de chover, irmãos. Porque ele tinha um respaldo bíblico. Diga para o seu irmão, olha, para ser profeta, mano, tu tem que conhecer a palavra. Porque todos os decretos precisam estar baseados na palavra. E o que eu quero ensinar hoje para vocês é um tipo de adoração com guerra, com oração de guerra. Uma adoração que envolve guerra. Eu estava explicando para o pastor Giovanni que tem 3 tipos de adoração. E amanhã eu vou mostrar os slides melhor. Existe a adoração nível solo, onde eu ministro a mim mesmo na adoração. Eu canto, Senhor, o Senhor está vendo como é que eu estou aqui? A minha alma tem sede de Ti e tal. Ele está adorando, mas ele está se auto-ministrando. Existe um outro nível de adoração, onde também eu adoro o Senhor, mas eu estou ministrando nos corações das pessoas. Existe o terceiro nível de adoração, que não é nível solo, é nível dimensional de trono. Você adora de cima, nas regiões celestes em Cristo, e de lá de cima você está adorando e dando decreto nos seus inimigos. Diga para o seu irmão, eu não sabia disso. Mas nós estamos hoje aqui para aprender a fazer guerra com adoração. Os adoradores das artes. Há níveis tremendos de pinturas que vão emocionar as pessoas. Tá certo? Ah, irmão, não é perigoso isso, não? As pessoas não vão idolatrar a figura que você está desenhando? Se o coração do idólatra já for idólatra, não tem problema. Ele vai adorar qualquer coisa. Mas quando ele é livre, ele consegue ver as belezas e as revelações. Por exemplo, tem gente que não tem visão, mas sabe desenhar. Vai para uma reunião profética e escuta os profetas entregando visões. Pá, ele visualiza aquela visão que o profeta entregou, ele desenha aquele negócio. Fica a dica. Tá certo? Você participou de uma reunião profética, gravou a visão e a revelação que o irmão teve. Desenha aquela parada. Tem gente que desenha em computador, sabia? Tem umas pessoas que sabem fazer uns programas aí, que eles fazem os desenhos tremendos. Tudo com visão profética. Cantar, dançar. Eu fiquei impactado com a dança, com a pureza da dança. Uma dança profética, na pureza, não chamando a glória para si, mas chamando a glória para o Senhor, ela tem um poder de quebrantamento. Você sabia disso? A dança pode quebrantar corações empedernidos. Há vários testemunhos. Por exemplo, pessoal da guitarra, do violão.
Não sei se você já teve a oportunidade de ver, e eu vou orar para o seu olho ser aberto, mas eu já vi várias vezes, pastorzão, o instrumentista tocando violão e os anjos ministrando cura nas pessoas. Falar do baixo também, né? Às vezes tem baixista que, né, vem. Eu fui baixista, viu, gente? Fui. Há 20 anos atrás. Eu era muito menininho nessa época. Para ficar registrado, comecei a tocar baixo em 1975. Giovanni tinha já 18 anos, não era, Giovanni? Um ano, disse ele. Pois bem, eu já vi várias vezes instrumentistas tocando e os anjos ministrando cura no meio da igreja. Por quê? Porque esses irmãos tinham o dom de cura. Por isso que a Bíblia diz dons de curar. Não é dom de curar, está no plural grego. São dons, são a diversidade, a multiforme manifestação dos dons de curar. Nem sempre o dom vai ser impondo as mãos, porque não dá tempo. O irmão está cantando aqui, tocando, como é que ele vai lá orar? O anjo que acompanha ele é que vai lá e cura. Faz assim, comecei a entender. O louvor funciona, eu vou falar um pouco do louvor, que é mais a minha praia. Cuidei de corais, trabalhei. Gente, por que vocês não voltam a trabalhar com coral? O coral tem um poder para gerar um quebrantamento que vocês não imaginam. Começa a promover, ensaiar as vozes. Hein, mano? Vamos aqui fazer em Pinda um coral. Eu posso vir aqui pelo menos uma vez por mês, passar as vozes, as tessituras, pá. Gente, coral é um manto muito louco. O Peter Wagner, quando foi destruir o comunismo, ele pegou o coral do coreano, daquela igreja do Po Yun Show, tinha 1000 vozes, ele pediu só 300 vozes. Vocês sabem o que eles usaram para quebrar o muro do comunismo? O Messias de Handel, o Aleluia de Handel. O coral veio cantando o Aleluia de Handel enquanto eles estavam dando o decreto. Você já escutou o Aleluia de Handel? Você já viu o fundamento da guerra que está naquela música? Às vezes o cara, Aleluia de Handel, o sangue de Jesus tem poder, né? Tem crente que faz isso. Não nós aqui, mas tem crente que faz. Mas ali tem um fundamento tremendo da palavra, que são decretos. Eles não cantaram de baixo para cima, eles cantaram de cima para baixo. Por isso que a coisa funciona. Entendeu? E eu quero contar 4 episódios que temos aqui na palavra, que está em 2 Samuel, capítulo 21. Deixa aberta a sua Bíblia, porque nós vamos passear um pouco pela palavra e nós vamos ensinar os nossos amados irmãos a fazerem uma guerra. Isso, obrigado, meu, para ficar bonito na foto, né? Glória a Deus, a água já está até meia esquematizada, né? Vamos lá, vamos ver como funciona isso. E como, a partir de hoje, eu quero ensinar algo para o pessoal do louvor, principalmente o louvor, que é o que mais aparece. Toda vez que vocês estiverem aqui, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vocês estão confrontando entidades que não estão no solo. Demônios que agem no solo são de 3 metros para baixo. Esses demônios são fáceis, tranquilo. Eles só estão trabalhando nos corações das pessoas que pode entrar algum demônio desavisado no culto, não é? Então eles participam tentando impedir a manifestação. Irmão, o que é isso que você está falando? Aprendi com uma baterista de 16 anos. Eu ensinei ela o que eu vou ensinar hoje para vocês, um pouquinho, numa outra linguagem, para 16 anos, né? E eu falei para ela, olha, quando você estiver no culto, você vê uma pessoa calada que não está adorando, você peça ao Senhor para te mostrar o que está acontecendo. Porque tem alguma coisa ali naquela pessoa, ou ela não sabe a música, ou tem alguém segurando ela, e ela tocando bateria. E ela viu uma senhora que era acostumada a glorificar, e era um louvor conhecido, e a mulher estava calada. Ela falou, Senhor, me mostra, antes da palavra do teu servo, me mostra o que está acontecendo.
ela viu um demônio empoleirado, aqui está a cabeça da irmã, o demônio estava nesse ombro, segurando a cabeça da irmã e trancando a boca dela aqui. E ela tocando aqui na bateria, viu aquela parada, falou, o que eu faço, Senhor? Eu tinha ensinado que o adorador é guerreiro. Ela deu umas pratadas, até saiu do ritmo, deu umas pratadas e foi batendo e mandando o demônio sair. Sai e larga ela em nome de Jesus. Quando ela falou isso, a mulher, oh glória! A mulher deu glória. Já ela estava com glória ali há muito tempo, mas não tinha como soltar o glória. A hora que o demônio saiu, ela liberou glória. Você está entendendo? Mas na guerra da adoração, manos, entendam isso. Vocês não brigam com esses comandos que estão nível solo. Eles trabalham nos ares. Por que que hoje nós estamos, inclusive, quero deixar aqui, se você precisar disso, nós temos um trabalho, que nós trabalhamos com adoradores, para ministrar os adoradores que estão sofrendo com depressão. Vou explicar isso. Porque eles entram numa dimensão muito alta que eles perdem energia. E uma das energias que os intercessores e os adoradores perdem é a serotonina. Responsável, quando há a baixa de serotonina, eles perdem essa substância, enzima, não sei lá como é que é o nome dessa parada, e fica com depressão. Aí o cara não quer mais estudar, não quer mais tomar banho. Há alguns casos de alguns músicos, não os daqui de Pinda, mas de uma outra região aí, que o cara estava parando de tomar banho já, que já estava num estado de depressão mais avançado. Olhe suavemente para o seu irmão e diga, meu irmão, ele tem meia hora que já está falando contigo, viu? Vamos lá ver? 2 Samuel 21, a partir do verso 15. Aqui está um registro de 4 guerras, com 4 gigantes que Davi enfrentou. Todos descendentes do primeiro gigante que ele havia matado. De novo, 2 Samuel 21, a partir do verso 15, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos. E estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruía, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Diga, primeira guerra. Essa primeira guerra é a que eu estava falando nas dimensões dos ares. Davi era mesmo tocador de quê mesmo? Davi foi o cara responsável por inventar coral. Não existia. Você pode pegar... Não existia relatos bíblicos de coral. Segundo os estudiosos, Davi tinha corais de 1000 vozes que revezavam nos turnos. Havia os turnos diários, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os caras não paravam de cantar. A arca ficava exposta, todo mundo via a arca, era numa tenda, e a turma cantava dia e noite, ia revezando, pá, o culto não acabava. Diga, aqui em Pinda, vai acontecer isso. Meu irmão, você pensa o manto que vai ser? A adoração, ela traz uma coisa que muitas pessoas não sabem. A adoração traz prosperidade. Você viu esse irmão falando aqui das ofertas que Davi trouxe? Essa grande quantidade de dinheiro, de ouro, na minha Bíblia diz que Davi deu de oferta 99 toneladas de ouro.
Vou repetir porque os irmãos não entenderam. Você sabe o que é 99 toneladas de ouro? Era a dívida externa do Brasil naquela época do Sarney. Davi deu de oferta o que o Brasil devia naquela dívida impagável daquela época. Faz assim, estou entendendo. Mas o adorador, ele atrai prosperidade. Essa é uma característica. Entendeu? O ministério de adoração, ele confronta o espírito de miséria. Vamos lá, vamos entendendo aqui. Está sendo gravado, fica tranquilo. Veja, primeiramente a guerra. Olha o que acontece com esse tipo de guerra. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito... Como é que está na sua Bíblia aí? Cansado? A palavra hebraica é uf. Diga assim, uf. Você sabe o que significa uf? Voar. A mente de Davi voou. Foi levada para longe. A tradução está muito mal feita aí. A mente dele foi levada para um lugar nas alturas. E ele ficou como que, no original voou para longe. A mente ficou pairando. Essa é a tradução literal, ao pé da letra, do que aconteceu com Davi. Ele lutou tanto que a mente dele voou e ficou pairando. Agora, vamos entender porque a Bíblia não tem coincidência. Tudo é revelação e tudo está amarrado corretamente. Como é que era o nome do gigante no verso 16? Isbi-Benob. Sabe o que significa Isbi-Benob? Habitante das alturas. Onde que eu falei que a guerra é mesmo, hein? Nos ares. Habitante dos ares. Como é que bota o nome de um gigante desse? Que coincidência é essa? A mente de Davi voar e ele está lutando com um cara que chama habitante das alturas. Eu poderia hoje entrar numa polêmica falando que esse cara era meio humano e meio demônio. Mas deixa para uma próxima aula que a gente pode falar sobre isso mais claramente, né? E esse descendia dos gigantes. Aí fala o peso da lança dele, de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, ou seja, o inimigo sempre tem uma estratégia nova para nos derrotar. Sempre ele vai botar uma armadura nova. Por isso, nós não trabalhamos com manual. Eu estou com um manual novo de guerra aqui. Meu querido, os demônios já leram o manual, tá? Eles já sabem se posicionar usando o teu manual. Por isso, como é que é o nome do congresso mesmo? Profeta. Profeta trabalha por revelação. Nós cantamos essa música ontem, 2 ontonte, 3 ontonte, 4 ontonte. Vamos cantar ela de novo aqui. Pergunte para o Senhor, porque talvez o inimigo veio com uma armadura nova para aquela música. E você precisa entrar com uma outra pegada para lutar com aquele gigante. Porque ele vem com a armadura nova. E você precisa ser renovado. Você precisa passar por um processo de renovo, porque senão você não aguenta. Eu estou cansado de ver músicos tremendos que estão paralisados na caminhada. Vocês também já viram. Eu ministrei algumas pessoas daquela banda famosa aqui de São Paulo, Vencedores por Cristo. Não posso falar qual era a turma, porque senão pode reconhecer, mas eu ministrei algumas pessoas destruídas sentimentalmente, destruídas sem fé. Porque eles cantaram coisas tremendas. Pega os CDs antigos, os bolachões, os vinis, vocês vão ver o que esses caras cantavam. Eles cantavam a palavra, mas não foram mudando as estratégias e ficaram para trás. Muitos foram destruídos no casamento, nos ministérios, porque lhes faltou estratégia.
que aconteceu com Davi. Às vezes, a gente luta tanto, pessoal do louvor, às vezes, já aconteceu comigo. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu operado da coluna, eu tenho 4 cirurgias na coluna, eu estava na 3ª cirurgia, andava mancando, o pastor liga para mim, 1h da manhã, diz, irmão, prepara o baixo, porque Deus revelou que você vai tocar no nosso encontro. Eu falei, mas fulano ensaiou? Deus falou você, é para você vir. Fui. Logo no início, tinha baixo ativo nessa época, viu? Eu tinha um baixo ativo. Primeiro baixo da Washburn ativo. Pense numa máquina. Fui, pá, ativei a parada toda. Toquei uma música. O pastor, chefe geral, falou, tira aquele baixista. Eu estava doente, cara. Me acordaram de madrugada, saí 6h da manhã, quer dizer, me acordaram dormi até às 5, me arrumei para ir para uma chácara, a não sei quantos quilômetros de distância, para tocar, toquei uma música, não gostei do estilo dele, tira ele. O outro pastor não teve coragem de falar que foi Deus que revelou, que eu estava de cama. Às vezes a gente sofre tanta injustiça que a gente dá vontade de sentar. Você ensaiou, preparou, né? Parece que já aconteceu um negócio contigo assim também, né? Ensaiou, preparou, vamos lançar o CD e o cara mela a parada todinha. Você lutou tanto porque alguém quer que você pare. E não é o ser humano. São as entidades que você está lutando. E Davi sentou tanto que uma das palavras é decepção. Sabe? Isso não acaba mais não, isso tem jeito não. Todo culto a gente tem que lutar para o povo vir, e o povo não vem, e a gente canta, pula, sapateia, relampeia, e não acontece nada. Tudo bem, já entendi. E a pessoa vai desistindo. Eu quero te ensinar uma coisa, que eu aprendi quando eu comecei a orar por batismo com o Espírito Santo. Aí eu orava, pá, o cara caía. Orava pelo outro, pá, o cara caía. Orei por um e eu fiquei lá e nada. O cara quieto. Falei, pô, esse não quer, então vou para o outro. Não era nada disso, gente. Ele falou, cara, se tu não tirasse a mão de mim, eu ia derreter, eu estava queimando. Mas o cara não parecia que estava queimando, não aconteceu. Só que a gente fica querendo ver o que acontece. Entendeu? O cara estava, meu irmão, se tu não tirar a mão de mim, eu ia derreter. Estava fogo dentro de mim. Só que essas pessoas, assim, não demonstram muita coisa, né? Então você pensa que a pessoa, para sentir, tem que demonstrar alguma coisa. Pois bem, olha o que acontece. Dos primeiros ataques, quando você sobe nessas dimensões, e toda vez que você adora o Senhor, eu quero te ensinar uma coisa, você sobe. O problema não é na subida, é na descida. O teu espírito, ele sobe porque ele vai assentado com Cristo, amém? Só que, na volta, acontece algo. Quem já teve a seguinte experiência, participou de um culto maravilhoso, o fogo caiu, a operação do Espírito Santo, gente chorou, gente rolou no chão, aquela coisa toda, você, meu Deus, obrigado. Segunda-feira, tu está em casa, acorda e vem uma voz no seu ouvido assim, vem cá, será que Deus existe mesmo? Já aconteceu isso com você? Será que esse negócio de igreja, isso não é real mesmo? Meu irmão, tu participou num culto domingo, que a chapa esquentou para o cão. Gente foi curada. Foi uma visitação tremenda. Por que na segunda-feira você está com esse pensamento? Porque toda vez que você confronta as entidades nas alturas, você passa pela dimensão da apostasia. Sabia? Você frequenta, sem saber, você subindo, você passou pela dimensão da apostasia, e aí aconteceu algo. Esse espírito maligno, ele quer te ferir com Deus. Então, pessoas farão coisas contra você, para que você diga, Deus deixou isso acontecer comigo.
Porque Deus não me ama. Porque Deus, se Deus me amasse mesmo, isso não acontecia. Eu não tenho mais pai lá em cima, não. Primeiro, irmão, onde é que você viu isso na Bíblia? Eu vou mostrar agora. Nesse mesmo texto está escrito isso. Eu quero te ensinar uma coisa para você já bater nesse espírito toda vez. Quando você era inimigo de Deus, você não gostava de Deus, você zombava dos crentes. Lembra disso? Quando você zombava dos crentes? Hoje que você é filho, naquela época Deus já te amava. Quando você era inimigo dele e falava mal dos filhos dele. Hoje que você é filho de Deus, você acha que Deus vai te abandonar? Contra uma entidade num lugar, e entrei num lugar cristão, evangélico, contaminado, e adquiri, sabe o quê? Uma diabetes. Eu não tinha açúcar no sangue, eu tinha sangue no açúcar. Entendeu? Podia fazer rapadura do meu sangue se quisesse. Eu adquiri isso numa guerra. E eu fui para o Senhor e pedi: Senhor, eu preciso ser curado. Eu preciso de cura. Então a minha glicose, que saiu lá de perto de 400, voltou para 90. O dia que eu vou numa rapadura mais firme, ela chega a 110, não é? Mas eu tive que lutar, porque eu ouvi uma voz: viu? Você foi para a guerra e Deus te abandonou, você ficou doente. Quem é que salva Davi, hein? No verso 17, porém, Abisai, ou Abishai, filho de Zeruia. Engraçado, por que Deus bota duas pessoas, dois nomes interessantes para salvar Davi? Você sabe o que significa Abishai? Ab, diga pai. Shai, provisão. Diga, meu pai é provedor. No meio da guerra, olha quem é que Deus manda salvar. Um cara que tem um nome que, meu pai é provedor. Diga, comecei a entender a parada. Filho de Zeruia, que significa bálsamo. Olha o que Deus manda. Sempre ao teu dispor, tem isso. Você foi para o confronto, ouviu as vozes. Por exemplo, terminando essa guerra aqui, que nós vamos confrontar muita coisa. Eu vou chegar em casa, sabe o que eu vou fazer? Vou para a cama. Adorar deitado. Irmão, isso não é blasfêmia, não é heresia adorar deitado, não. Porque o corpo está deitado, mas meu espírito está lá com meu irmão mais velho, Jesus Cristo, assentado no trono. O adorador profético adora em espírito e em verdade. Vou ficar um dia de cama, deitado, recebendo energia e nutrientes. O que eu disse que a adoração faz? Prosperidade. Ou seja, o meu corpo vai prosperar. Para vir para cá, eu enfrentei uma guerra. E alguma coisa tentou me afetar na voz. Para ficar gripado. Eu estou lutando contra ela. Eu não cedo. Você precisa entender que tem uma turma que usa rabo e chifre e tridente, não quer que você manifeste a glória de Deus. Eles querem te paralisar. Eles querem te impedir. Olha só. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Diga para o seu irmão assim: tem guerra que você precisa ferir e matar o gigante. Gente, o que acontece muitas vezes na adoração, sabe o que é? Que você provoca a entidade, machuca ela, confronta ela, mas você não mata. Irmão, como é que é matar? A matança vai quando você entrega uma palavra que produz o arrependimento nos corações, e aí,
com o arrependimento, ao desligamento da base legal que a entidade tinha nesse local, no local onde você está adorando. Você trouxe o arrependimento, você mostrou que Deus é provedor, manifestou o bálsamo, você impediu que a entidade voltasse para aquele lugar. A entidade perdeu a base legal para atacar aquele lugar. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão. Não, fala mais alto: meu irmão. Pelo amor de Deus. Não dorme não. Fique esperto. Pois bem, essa é a primeira guerra. Vamos para a segunda guerra. Verso 18. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. O deserto de Gobe, deserto pequenininho. Sabe o que significa Gobe? Cisterna ou pequeno abismo. É isso que significa Gobe. Um lugar de águas paradas. Diga: a primeira guerra, fala para o seu irmão, com os ares. Segunda guerra, o deserto das águas. São espíritos que trabalham no emocional. Eles vão trabalhar principalmente nas áreas dos rins. Eles mexem muito com o emocional da gente. E eles vão promover uma obra de rejeição, porque a guerra no deserto é uma guerra terrível. Por exemplo, para os adoradores, quem já fez um culto onde todo mundo recebia a bênção, e você lá na frente tocando, não tintia nada? Não estava tintindo meus pezinhos, não estava tintindo minha mãozinha, não estava tintindo nada. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você tocando, cantando e tal, só por cantar mesmo, porque você mesmo não sentia nada, só os outros. E você vai, ora, chega em casa, ora, não sente a presença de Deus. Já aconteceu isso com alguém? Parabéns, você estava no deserto. É isso que o deserto faz. O deserto traz maturidade. O deserto, Deus permite a luta no deserto para produzir maturidade. Existe um demônio que trabalha no meio da igreja. Ele vem de diversas formas. Rapaz, essa batata frita está mexendo comigo. Isso é batata, gente? Coxinha, misericórdia, meu pai. Cheio. Guarda umas duas para mim aí. Pregar assim é difícil, mas tudo bem. Eu estava onde mesmo, meu pai? Deserto. Não, mas eu ia falar outra coisa. Mas tudo bem. No deserto, você ora. Lembrei aqui. Veio. Existe um espírito maligno que eles trabalham muito em setembro, que é o Cosme, o Damião e o Dom. São herês, espíritos que produzem infantilidade. Você já viu crente birrento? Eu vou falar, talvez seja uma novidade para vocês aqui, mas já existe no Brasil crente que age como criança. Birrento. Ele não dá parte do Senhor para o irmão porque o irmão não cumprimentou ele no culto passado. Isso já está acontecendo no Brasil. Já vou ver. Crente infantil. Se chamar a atenção dele, ele fica emburrado. Também não vou mais não, vou largar tudo. Não toco mais lá. Já está acontecendo, já chegou em Brasília. Não sei se já chegou em São Paulo, mas está vindo aí a parada. Esse espírito maligno impede o crescimento espiritual. A pessoa nunca amadurece. Porque o infantil, ele sempre precisa botar a boca, as coisas na boca, porque ele trabalha com sentimento.
É o crente que se ele não sentir que Deus está naquele lugar, ele não flui. Ele não se move por fé, ele se move por sentimentos. Por isso que os demônios trabalham no nível de deserto nas águas, porque é uma pessoa muito sentimental. O adorador já tem essa característica de ser uma pessoa sentimental. Mas se ele não amadurecer, ele fica infantil. Por que muitas bandas se romperam no passado? Bandas boas, por infantilidade. Um queria ser chefe do outro, e o outro queria ser chefe do um. Ninguém queria servir. Ninguém quer ser. Quem quiser ser o maior tem que ser o que serve. Então, quem mais serve é que é o líder. No reino espiritual é assim que funciona. No reino é assim. Pois bem, o deserto, esse momento que você começa a orar e não sente a presença de Deus, porque Deus está querendo te levar para um nível de fé, onde você não precisa senti-lo, mas sabe que Ele está do teu lado. Um dia desse eu estava expulsando o demônio, e a mulher, era um dia que eu estava, sabe aquele dia que você está cansado, você só está ali para fazer a parada mesmo, mas você não está sentindo unção nenhuma, e tal, eu estava expulsando e tal, e a mulher com medo, eu falei, repete comigo aqui, irmã. Ela falou, olha, não vou repetir não, porque tem 7 demônios aqui, e eles falaram que se eu repetir, eles vão me bater. Aí eu falei com ela, olha atrás de mim. Aí ela olhou, falei, tem 7 anjos atrás de mim, maior do que esses demônios. Olha como é que profeta é bicho doido. Aí ela falou, não estou vendo não. Eu falei, pai, assim como Eliseu orou pelo moço, abre o olho dessa irmã, porque ela está vendo demônio, ela vai ver anjo agora. Abre o olho dela, ela vai ver os anjos, em nome de Jesus. Pá. Ela só fez assim, ó. Eu falei, agora eu tenho coragem. Eu falei, agora manda os demônios que estão aqui ficar tudo de joelho. Eu posso? Eu falei, pode, você é filha de Deus. Todo filho de Deus tem autoridade para isso. É mesmo? Eu não sabia disso. Pode falar que eles ficam. Quer ver? Manda. Ela mandou os demônios, ficou tudo de joelho. Ela ficou numa alegria, já sentou, ela baixinha assim, já ficou em pé. E já se invocou. Falei, agora vamos. Que baixinho é o seguinte, depois que ele sentiu a parada, ele já se invoca, né? Vezes, você tem que se mover por fé. Esses dias eu fui orar, fiz um culto, num lugar de muita miséria, só tinha criança, e vou falar uma coisa, nesse lugar, tinha mais ou menos 70 crianças, das 70, 60 já foram abusadas sexualmente. Menininho desse tamanhozinho assim, um monte. E aí, uma moça travada, as pernas travadas. Orei, a mulher andou. Uma obra de feitiçaria contra ela. Aí a outra irmã falou, eu queria que você fosse ali na casa orar pelo meu marido, ele está doente. Eu falei, vou lá. Cheio da parada aqui, cheguei lá, meu irmão. O cara era diabético, com hepatite. Mostra a sua toalha aí, meu irmão. O cara estava amarelo, dessa cor assim, esverdeado. Aquela coisa esquisita. Com hepatite e cirrose. Que o cara, e quando eu chego na casa do cara, do lado da televisão, a Cida para os íntimos, né? Cidinha. E do outro lado o Jorge, com o dragão e tudo. Falei, lascou. O que eu vou orar aqui? Aí o que eu fiz? Fui no cara. Sabe aquela oração que a gente faz com pressa? Que a gente não está nem, quer sair do lugar logo? Pai, aqui está o teu filho. Já botei o cara lá como filho de Deus. Pai, cura ele em nome de Jesus, e que ele seja abençoado, restabelecido. Em nome de Jesus, amém. Pá, fui embora. No outro dia, e o cara mal. No outro dia a irmã liga para mim, pastor, sabe aquele irmão? Eu falei, sim, morreu? Não, está curado. Eu falei, como é que é o negócio? Está curado de quê? De tudo. Levaram o cara no hospital, o cara não tinha mais nada. Aí o Senhor falou comigo no banheiro, porque Deus fala com o profeta também no banheiro, viu? Tomando banho, o Senhor falou comigo, estou te ensinando algo. Obedeça a minha palavra sem emoções. Trabalhe por fé.
só me obedeça. Quer dizer que eu não preciso sentir nada? Não. Inclusive, quanto menos força você fizer para uma pessoa ser curada, melhor, porque aí você não está botando a sua força, só o poder de Deus. Se você, Senhor, mano, cura essa pessoa aqui, meu Deus. Você está botando sua força, mano. A força não é Jesus que cura? Então tira a tua força e deixa só o poder do Espírito Santo. Porque se tu fizer muita força, pode sair outra coisa também junto, entendeu? Então não faz nada. Bota pouca força sua e deixa mais o poder. Aí eu comecei a aprender esse negócio. De não botar minha força. E agora, olha só, como é que o negócio funciona com o profeta. O meu irmão, mostrei para o Giovanni, ele tem uma filhinha que os tendões da perna dela encolheram. Então o pezinho dela só fica assim, ó. Então, ela está andando na pontinha do pé, e está usando uma botinha, só que a botinha machucou. E na Páscoa agora, nós assamos o cordeiro, fizemos um culto sentado, igual Jesus fez o culto lá aquele dia, né? Mais ou menos naquele esquema, comendo e tal, e o que sobrou nós fizemos a ceia, porque foi isso que Jesus fez. Todo mundo já tinha comido pão, bebido vinho, agora ele pegou um pedaço de pão e um pouco de vinho e falou, agora, esse pão que vocês comeram agora, fiz isso. Na hora da saída eu peguei o pezinho da menininha, falei, Senhor, que esse pezinho, que o nervo começa a crescer agora. Isso foi na Páscoa, terça-feira, segunda para terça. Ele me ligou agora, eu estava aqui em cima, falou, cara, vem aqui em casa, minha filha tá aleijada. O que foi? Meu irmão, o pé que tu botou a mão, o nervinho cresceu e voltou ao normal. E agora ela está com o pé embaixo, outro em cima. O pé tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Falei, vou lá, quando eu chegar lá, eu vou lá. Mas isso foi uma ativação, por quê? A mãe, a sogra dele, ainda estava do outro lado, do dark side, viu o poder de Deus e agora já quer andar na luz, quer conhecer esse Jesus. Entendeu? Essa é a manifestação de poder sem sentir. A vida no deserto, ela produz isso. Uma maturidade para não andar por emoções e nem por vista, mas andar por fé. Eu quero ensinar isso porque uma das maiores operações de cura que Deus fez na minha vida, quando orei por uma mulher e ela vomitou o câncer, eu não senti nada. Essa mulher, falei para você, né? Maltratava muita gente, todos os pastores tinham medo dela. Fui orar com ela nesse dia e ela vomitou um pedaço de câncer, uma coisa horrível, gente. Nunca vi isso na minha vida. E eu não fiz nada. E eu estava até meio em crise com Deus. Diga para o seu irmão, a vida no deserto traz maturidade. Irmãos, o deserto ele trata uma coisa conosco. Ele trata a filiação e o caráter. Você vai ser tratado no seu caráter. Então, não tema, quando você estiver orando, fez jejum, fez a madrugada, está indo para o escuro direitinho e não está sentindo nada, como diz o Pintinho, não estou sentindo nada. Não se preocupe, o Senhor está te levando para um nível de maturidade. Diga para o seu irmão, a terceira guerra, a chapa esquenta. Que é a próxima guerra. Olha o que diz. Verso 19. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Diga, no mesmo deserto. E Elanã, filho de Jaaré-Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como o eixo do tecelão. Irmãos, agora mudou a estratégia do inferno. Houve uma outra guerra no mesmo deserto com inimigos diferentes. Bom, ele passou pela primeira guerra. Vamos ver se ele suporta agora a segunda, quando ele não vai sentir a presença de Deus e vai ter gente falando mal da vida dele. Porque essa guerra é a guerra da calúnia e da difamação. Vão falar de você, e eu quero ensinar um negócio para você.
Por favor, Giovanni, vem cá. Toda vez que você fizer uma guerra nas alturas, escuta isso porque isso aqui é um fundamento bíblico. Toda vez que você fizer uma adoração e você estiver no caminho certo, você vai brigar com principados. E briga com principados, eu quero te ensinar uma coisa. Ele não aparece para você. Se qualquer demônio apareceu para você, não é briga com principado. Principado não aparece. Principado usa pessoas para ferir a tua autoimagem. Toda vez que você fez algo certo, vão falar mal de você. Vão falar que você é bruxo, satanista, sabe? Vão tirar do cão e botar em você. Mais uma vez, bota a mão no queixinho e diga, rapaz, estou entendendo. A guerra contra principado é uma guerra onde ele vai agir na tua imagem. Por isso é preciso que você esteja morto. Porque, diga para o seu irmão, morto não reage. Porque se você reagir, é o que eles querem. E eu vou explicar agora na Bíblia, no texto. Obrigado, meu querido. Um baixista de peso, irmãos. Vamos lá. Como é que é o nome do local? Gob. Como é que é o nome do gigante? Golias. Ele tinha o nome do pai dele. Esse gigante, ele vai tentar ativar os sentimentos antigos, dos quais você já derrotou uma vez com a funda. Sentimentos que não existiam mais em você, já tinham sido tratados na cruz do Calvário, voltarão à tona. Eles tentarão ativar aquilo que você já abandonou há 15 anos atrás. Quando você estava no Evangelho, se converteu, não mentia mais, não adulterava mais, não fazia coisas erradas mais. Ele vai ativar esses sentimentos com decepção. A decepção... Eu estou falando sempre da decepção, porque uma das coisas que mais paralisa o adorador é a figura de decepção. Toda vez que a pessoa se decepciona, ele entra numa cavernazinha, onde ele começa a ser alimentado pela comida que a entidade vai dar para ele, lá no deserto das águas. Ó, tá vendo? Rapaz... Você não podia ter feito isso com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Você seria quase a quarta pessoa da Trindade. Né? Ele vai botar essas coisas e você vai se sentir injustiçado. E aí, a pessoa começa a ouvir vozes e os ataques contra as emoções. Olha o que diz o texto. El-Anã significa Deus tem sido gracioso. Diga, El-Anã. Deus tem sido gracioso. As irmãs que não têm filho, quiser botar o nome de El-Anã, um nome bonito. Olha o próximo nome, como é que é bonito. Jaré-Oreguim. Jaré-Oreguim, vai comprar pão, meu filho. Pensou o nome desse? Significa, sabe o quê? O tecelão da floresta. Diga, tem mistério aí. Onde que esse cara era? Belemita. Na terra que nosso irmão nasceu. Lá de Belém, da casa do pão. Da tribo de Ju. Olha, eu falei Ju, os irmãos já sabiam que era Dá. Né? Estão lendo a Bíblia, graças a Deus, né? Feriu Golias. Escuta essa, irmãos. O que esse gigante tinha? Cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Sentimentos da carne que já foram tratados e agora ele quer trazer novamente. Você sabe o que o tecelão da floresta fazia? Malhava o linho. E sabe como é que se malhava o linho? Cantando. Adoração de santidade. O linho era batido
para desfibrar. E você sabe que eles tinham música para tudo, música para pisar uva. Com amáveis são os teus tabernáculos. É a música do lagar, né? Tá lá, Salmo 84. Pisando uva e cantando. O pardal encontrou asa, né? Casa, né? Asa ele tinha. Pois bem, o tecelão da floresta, eles tinham uma adoração para malhar o linho, porque o linho representa a santidade, a obra dos santos. Era com essa roupa que os sacerdotes se vestiam. Ou seja, o tecelão da floresta é o adorador responsável por preparar vestes de santidade. Porque para lutar com esse gigante que vem trazer a carnalidade, você tem que ser um fabricante de roupas de santidade. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, eu não sabia que você era tão importante assim não. Por quê? Porque vem um outro tecelão, vem um gigante com uma lança como haste de tecelão. Que coincidência é essa, gente? O rapaz chama Jaré Oreguim, que é tecelão da floresta. E ele é pai do rapaz que chama El-Anã, belemita. E vem um gigante, Golias, que tem a lança. Escuta essa. Fica de pé aqui, meu querido. Você sabe que uma das formas que os filisteus usavam na guerra, as lanças não eram jogadas. Sabia disso? Principalmente uma lança pesada dessa. A finalidade da lança era bater a distância para que a espada dele não me atingisse. Uma das formas que os filisteus faziam era abrir o ventre e a pessoa morria com o ventre exposto. Não, pronto, cortou aqui, meu irmão, a buchada caía, o cara fazia o quê? Ele ficava exposto. Uma das obras desse gigante é expor a sua intimidade com fofoca, porque ele tem uma lança com a haste do tecelão. O que o tecelão faz? Tecido, tramas, são tramas de fofoca. O comando no Brasil, que brasileiro dá nome para tudo que é tipo de demônio, né? No Brasil o comando é o comando debaixo de Inhaçã, que é a teia de aranha que trama as teias. Você cai. Hoje o nosso irmão me deu um testemunho que ele foi confrontado no lugar e Deus falou para ele: fique calado. Você entendeu agora a explicação? Por que Deus mandou você ficar calado? Porque quando você está sendo atacado, se você abre a boca, você cai na trama. Você não pode usar a mesma arma que o gigante está usando contra você. A sua arma já foi lá atrás, na floresta, papá, batendo e malhando linho, fazendo roupas de santidade. Queridos, essa guerra, ela parece injusta quando você olha para o tamanho dos inimigos, mas ela é injusta, sim, para os inimigos, porque quando você está consciente com como você deve lutar, os caras não suportam você, eles não podem te resistir, porque você tem armas poderosíssimas em Cristo, são armas poderosas. Por que ele trabalha o tempo todo? E aí eu vou dizer uma coisa. Primeiro segredo, você descobriu que há pessoas falando mal da sua santa vida. Aí você vai anotar no caderninho. Vamos supor que seja irmã Filismina, Gerúncio, Fabrício Beissola. Mas, não o nosso aqui, que o nosso é tranquilo, estou falando do outro. Botou esses nomes, o que você vai fazer com essas pessoas? Orar por elas, abençoá-las e perdoá-las. É assim que você acaba com a obra do tecelão. E louvando a Deus, conforme está em 1 Pedro, por ter sido perseguido por causa da justiça. Há um louvor tremendo. Quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas foram presos, na meia-noite, o que eles estavam fazendo? Adorando. Existe um horário quando você é injustiçado para adorar, é à meia-noite. Fica a dica, porque tem um portal aberto nesse horário.
para os adoradores, amém? Você foi chicoteado, pode sentar, meu querido, obrigado. Você foi chicoteado, foi espancado, houve uma trama, você se portou com adoração. Uma adoração, a adoração do injustiçado, que sofreu a injustiça e não se posicionou dentro da injustiça, mas foi para a dimensão do trono, essa adoração produz um terremoto. Porque o gigante queria que você reagisse. Porque ele precisa que você use e manifeste a carne. Eu vou contar um testemunho que eu orei por uma pessoa agora, uma pastora. Ela e o marido de um ministério, escuta essa. O marido e a esposa, novos, com 23 anos, foram ordenados ao ministério pastoral. Como eles estavam crescendo demais a igreja no campo deles, os pastores velhos falaram, tem que tirar esses meninos, porque eles estão aparecendo muito. A mulher não foi e o marido foi para a reunião e bateram neles. Vocês estão chamando muita atenção e tal, com essa gritaria toda e tal, e bateram no cara. Sabe o que aconteceu com o rapaz? Estava sendo usado para evangelizar, se decepcionou, escuta essa, foi para o bar, bebeu meia garrafa de uísque. Já tinha 6, 7 anos que não mexia com droga, foi lá no local onde ele comprava pó, já comprou uns papelotes e cheirou, começou a cheirar cocaína. Nunca mais conseguiu se recuperar. Porque ele se posicionou com um espírito vingativo contra o comando que veio destruí-lo. E ele forneceu as armas ou os elementos que o demônio queria. Ele ativou a ira, a decepção e foi para a bebida. Morreu no Senhor, mas morreu com cirrose hepática. Voltou, houve tempo para arrependimento, mas ficou inoperante, foi para o céu, está no céu. Mas nos últimos momentos da morte, se reconciliou e morreu. Se tornou inoperante. Nessa noite, pelo Espírito Santo, é para que você saiba se portar diante da decepção. Diante das tramas que foram armadas contra a sua vida. Não paro. Pode vir um caminhão carregado de brita, que eu não paro. Eu vou fazer a obra do Senhor. Aquilo que Ele me comissionou. Se você precisar ficar quietinho 6 meses, 7 meses, só mergulhando no Senhor, faça. Pastorzão, meu chefe, estou debaixo de uma parada aí, não estou suportando. Parece que Deus botou um cara aí, um dia desse aí, com uma época dessa, 7 meses de cama, não foi? Para quê? Às vezes Deus mesmo bota. Dá toda a estratégia. E Ele não para. Quantos anos você acha que vive uma águia? Quem sabe? Uma águia vive aproximadamente 200 anos. A tartaruga vive 300. Uma águia, quando faz 100 anos, meu irmão, ela sobe para um lugar e ela estoura o bico dela, as unhas, tudo. Fica parecendo um filhotinho de cruz credo. Ela é renovada todinha ali. E ela vive mais 100. E houve silêncio na congregação. Vamos para a última guerra. Escuta essa. Verso 20. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos. 24 ao todo, também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, diga comigo, Haraf. Sabe o que é isso? Ele escarnecia e zombava, reprovando, desafiando. Aqui está a manifestação do ministério da iniquidade. Aqui
é a manifestação da atmosfera de apostasia, o gigante da apostasia. Eu conheço uma banda muito famosa, não vou falar o nome, mas é daqui, da região de São Paulo, né? São Paulo é muito grande, mas cantaram muito. Um dia eles, está no YouTube, disseram, esse negócio de Espírito Santo, isso não existe. Falaram mal daquele que não pode falar mal. Você pode falar mal do pai, mal do filho, que o seu pecado é perdoado, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, os caras falaram, é que eu não posso falar o nome que eles usaram para o Espírito Santo. Nem de brincadeira eu posso dizer o que eles falaram do Espírito Santo. Por quê? Lutaram com esse gigante e absorveram a atmosfera da apostasia. A mão fala de serviço. Um serviço onde manifesta o homem, o 6. Não manifesta a graça de Cristo e o ministério de Cristo, que a mão fala de Cristo. Os 5 dedos apontam para os 5 ministérios, mas também aponta para a graça, as 5 feridas de Cristo na cruz do Calvário. Aí aparece o 6º, a manifestação da obra do homem. Tudo que eles fazem chama a atenção para si. E os pés falam da caminhada, do padrão, do modelo humano, não mais o padrão e o modelo de Cristo. Escuta essa, adoradores, porque isso é uma chamada para estar muito atento. Muitos grupos são derrotados quando tiram a centralidade de Cristo do meio da mensagem, do meio da adoração. O foco é o Senhor Jesus. O foco é Ele. Existe uma adoração, que amanhã eu posso falar um pouco mais dela, centralizada em Cristo. O Espírito Santo, ele nunca vai se glorificar, porque o Espírito Santo, ele vai glorificar a Cristo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai glorificar Cristo. Essa é a característica, não é sapatinho de fogo, não é profecia. O profeta das artes, cheio do Espírito Santo, ele vai apontar para Cristo, porque Cristo aponta para a verdadeira paternidade em Deus. Ninguém conhece a Deus, senão pelo Filho, por Cristo. Para que eu conheça Deus de verdade, eu preciso conhecer Cristo verdadeiramente, porque Ele vai me levar até Deus.